E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí, e caso você goste daqueles animes com narrativa, histórias, mundos no estilo RPG, aqui tá uma lista com 10 obras mais desconhecidas, algumas mais conhecidas para todos os gostos, porém todas elas com aquela base mais forte em RPG. E caso vocês não tenham visto, aqui no canal já tem um outro vídeo de uma lista ali de 10 animes nesse estilo RPG, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para vocês darem uma olhadinha depois. Então, caso você ache aí que algum anime ficou de fora dessa lista, pode ser que ele esteja na outra. E claro, como sempre, para facilitar a sua vida e você já deixar aquele like maravilhoso logo no início, na descrição do vídeo vai ter o nome de cada obra e em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas. O Shangri-La Frontier, já bem conhecido, mega hypado, com um total de 2 temporadas e 50 episódios até o momento, que com uma bela animação temos a história de um garoto viciado em jogos de realidade virtual e que, para dar um tempo dos jogos ruins que ele tanto ama, acabou indo experimentar um novo game chamado Shangri-La Frontier, que era tido como lendário. Só que o cara é tão doidão e não gosta muito de seguir regras ou uma história linear, que já de início ele troca a maioria dos itens dele por dinheiro e ainda equipa um elmo de pássaro. Isso porque ele não tá nem aí para aparência, mas sim eficiência e otimização, que somados ao estilo único dele, de sair desvendando os mapas, enfrentando boss e outros monstros muito superiores em níveis, sem seguir a história original, faz com que descubra cenários, itens e até macetes que ninguém jamais havia visto ou pensado. E durante todas as suas aventuras e descobertas, ele acaba fazendo parte de um trio de 3, inicialmente indo rumo a confrontos e descobertas maiores ainda. Esse que, na minha humilde opinião, é um dos melhores mundos MMORPGs já feitos. Toda a sistemática deles ali, dos itens, os drops, os monstros, as missões e os cenários, isso que dá muita nostalgia. Log Horizon, um clássico dos clássicos, com trilha sonora inesquecível e uma pegada um tanto quanto mais lenta, com 3 temporadas e um total de 62 episódios, onde 30 mil pessoas descobrem que estão presas dentro de um jogo sem a possibilidade de deslogarem. Entre todos eles temos um estrategista brilhante que não gosta muito de se misturar, mas como ele era um grande conhecedor desse game no mundo real, começa quase que de imediato a tentar entender quais são os limites e o que pode se fazer nessa nova realidade, aprendendo que para viver nesse mundo precisa mais do que saber lutar, usar magia, derrotar monstros e outros players, porém muito mais liderar os até então antigos NPCs, entender a política global, montar um grupo e até uma guilda, vivendo de forma mais estratégica a fim de trazer estabilidade a esse novo mundo. O Donghua King's Avatar, que é muito conhecido pelas lutas muito bem executadas e por trabalhar um cenário bem conhecido que é o eSports, com uma pegada mais realista, entre aspas, e mais um com 3 temporadas, somando 44 episódios e até um filme, sendo sobre a vida de um jogador profissional do mais alto nível, conhecido em um game específico chamado Glory, como o deus da batalha, tendo muitos anos de experiência, só que mesmo assim ele acaba sendo forçado a largar a sua carreira e a se aposentar, o fazendo ir trabalhar em um cybercafé, e quando ele fica sabendo que o Glory vai lançar um novo servidor, ele entra no jogo mais uma vez, só que agora usando um novo personagem, e tudo que ele faz desde o início chama a atenção de todo mundo pelo nível que um jogador até então desconhecido consegue demonstrar. O que temos então é ele começando tudo de novo, sem patrocinadores, nem uma equipe direito, em um jogo que teve mudanças ao longo dos anos e onde ele vai ter que se adaptar novamente, junto de novos amigos que vai fazendo pelo caminho até alcançar o topo novamente. Uma série mais curta, com apenas uma temporada e 12 episódios, é o Maoyu Maoyusha, para aqueles que gostam de um mundo mais envolto de estratégia e política, e um bom romance que, embora ele esteja ali mais descarado, ele não toma grandes partes da história. E sério, se você tá procurando um anime estilo RPG só por conta da ação, dá uma chance para esse aqui, porque ele vai te surpreender e te prender com esse mundo medieval, as questões políticas e estratégicas. É muito bom. Em um mundo que sofre pela guerra entre humanos e demônios, até que um lendário herói consegue invadir o castelo do Rei Demônio, só que ao chegar até ele, descobre que na realidade ele é ela, e ainda é toda carismática, muito inteligente, com grandes planos para tentar trazer paz entre todos os povos do mundo. E sim, desde sempre ela foi perdidamente apaixonada por ele, e ele... bom, ele só aceita sem nem reclamar, obviamente, né?
A grande missão deles após esse encontro é literalmente tentar trazer paz para esse mundo. Só que o fim abrupto da guerra causaria um colapso econômico em muitos lugares, acarretando em caos e fome. Então, juntos, eles precisam criar estratégias diplomáticas, de educação e até reformas sociais em pequenas vilas até reinos inteiros, tudo enquanto escondem a aliança deles de ambos os lados da guerra. Granblue Fantasy, baseado em um jogo de mesmo nome, com dragões, guildas, magia pra todo lado, aquela estrutura clássica de RPG e 2 temporadas totalizando 25 episódios. E temos um mundo de fantasia e em um certo lugar tem ilhas flutuantes, que lá em cima vive um povo numa boa, dentre eles um jovem que tem como amigo um calanguinho voador que fala, isso até o momento que encontra uma garota e a sua escudeira, que dizem ter fugido de um certo império militar que quer dominar o mundo todo e agora estão atrás dela porque a garota tem grandes poderes. O problema é que enquanto fugiam, elas acabaram envolvendo os habitantes desse lugar e até mesmo o garoto que fica gravemente ferido na tentativa de protegê-la. Porém, com a ajuda dos poderes da garota misteriosa, eles conseguem dar um jeito nessa situação inicial, mas ainda assim precisam continuar a fugir, partindo em uma viagem/aventura até um certo local, guiados por uma carta que o pai do garoto deixou para ele. Chain Chronicle, outro baseado em um game onde você pode tanto ver a primeira temporada com 12 episódios ou a versão alternativa que são 3 filmes corridos. O engraçado é que esse anime ele tá na Crunchyroll e os filmes também tá. Só que os filmes, eles foram separados, cada um deles em várias partes, totalizando 12 episódios. Ah, Crunchyroll, ninguém te entende. A história por si só é bem básica e bem conhecida até, se sobressaindo mais pela questão da animação, boas cenas de luta e estratégias, com a narrativa voltada para um mundo com vários reinos, e mesmo que eles tenham alguns pequenos conflitos aqui e ali, é envolto de uma certa paz, mas que não durou para sempre porque do além apareceu um exército sombrio liderado pelo Rei Negro que começou a tomar o mundo todo para si envolto de uma escuridão. Nisso temos um grupo de guerreiros voluntários que partem em busca de acabar com esse avanço das sombras, enfrentando monstros e traições. Além disso e dos personagens, que cada um possui uma classe bem estilo RPG, tem um livro que age de formas bem estranhas, guiando e fornecendo conhecimento para o grupo, revelando segredos, estratégias e até mesmo o destino de alguns personagens. Seiken no Blacksmith, com apenas uma temporada de 12 episódios e onde nela você vai ter a história de uma guerra que foi muito conhecida por contratos demoníacos, onde transformavam humanos em demônios, porém anos depois, enfim, tudo chegou a uma certa paz. Nessa nova era, temos uma jovem cavaleira que quer a todo custo proteger a todos e honrar o legado da sua família. Só que no primeiro trabalho, primeiro confronto da coitada, a espada tida como ancestral que ela carregava quebra e ainda ela é salva por um espadachim aparentemente comum. Indo atrás dele, descobre que na verdade ele é um ferreiro lendário capaz de forjar espadas mágicas e lógico que a garota junta um com mais um e pede para ele uma nova espada, uma que não quebre jamais. A partir daí eles fazem uma certa amizade e acabam no meio de uma série de conspirações, segredos sobre os demônios, questões políticas e muito mais. O Ragnarok The Animation, baseado no famosíssimo Ragnarok Online e com uma temporada de 26 episódios, o anime fala sobre a jornada de 2 amigos de infância que partem em uma aventura, pois eles têm o desejo de proteger inocentes e enfrentar o mal. Para isso, eles se unem a outros aventureiros, onde cada um deles vai ter uma classe específica, sendo mago, mercador, caçador, arqueira e várias outras. E ao longo da jornada e as missões/quests, vão enfrentando desde monstros, cultos e tantas outras coisas que podem ameaçar a paz e ao longo do caminho vão ficando cada vez mais fortes, utilizando várias magias que, para quem já jogou, pode ser um tanto quanto nostálgica, tudo isso enquanto o Lorde das Trevas ameaça ressurgir. Tale of Zestiria, mais um vindo de um jogo, esse com 2 temporadas e 25 episódios, com uma animação muito bonita e bem limpa. Temos um mundo onde a escuridão corrompe os seres vivos e onde um garoto humano, que foi criado por e dentre espíritos elementais invisíveis para a maioria das pessoas, é fascinado por antigas ruínas e sonha com um dia em que os humanos e os espíritos possam conviver juntos. Toda a sua curta vida muda quando ele encontra uma cavaleira humana ferida, pedindo ajuda e ao tentar protegê-la, ele acaba pegando uma certa espada que o transforma no lendário herói escolhido para purificar o mundo da corrupção. Agora sendo novo herói e com novos poderes, junto da cavaleira e alguns outros aliados espíritos,
eles vão mundo afora para enfrentar a bendita corrupção e trazer paz ao mundo. E ainda por último, Shining Tears X-Wind, mais um baseado em um jogo, com apenas uma temporada de 13 episódios, e aqui já temos uma pegada mais de mistério, em uma cidade em que as pessoas começaram a desaparecer e um grupo de estudantes de uma escola local começa a investigar sobre isso. Logo depois, alguns deles têm um contato sobrenatural com seres estranhos, até uma garota meio fera vindo de outro mundo, e para onde todos os outros vão ao desaparecer. Durante um confronto, alguns estudantes acabam indo para esse mundo alternativo, um até descobrindo que é capaz de materializar espadas a partir de outras pessoas com quem ele tem algum afeto emocional. E ao longo da história, dentre guerras, conflitos entre reinos e criaturas mágicas, descobrem que precisam impedir que um certo guardião do tempo e espaço desperte, porque senão ele vai destruir aquele mundo inteiro e também em como voltarem para casa, sendo que alguns acabam encontrando um propósito muito maior nesse mundo e não na Terra. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado da lista e deixem nos comentários qual é a sua indicação de anime estilo RPG que deveria fazer parte desse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!